Existe um versículo no Evangelho de João que a Igreja Católica Romana prefere que você nunca compreenda realmente. Você já reparou como certas passagens bíblicas são citadas obsessivamente nas homilias, enquanto outras permanecem no esquecimento? Como algumas frases de Jesus se tornaram frases feitas, clichês religiosos, repetidas até perderem todo o impacto, enquanto outras mal são mencionadas? Não é acidente, há todo um sistema por trás dessa seleção. Um filtro cuidadoso, uma grade que determina quais verdades de fé chegam até você e quais permanecem enterradas sob camadas de interpretação oficial. E o versículo que você está prestes a descobrir passou por esse filtro de uma forma especialmente engenhosa. Eles não o removeram da Bíblia. Seria muito óbvio, muito arriscado. Geraria questionamentos. Em vez disso, eles fizeram algo muito mais sutil, muito mais eficaz. Eles o interpretaram de uma forma que anula completamente sua força revolucionária. Transformaram uma bomba teológica em uma bênção branda. E hoje você vai descobrir qual é esse versículo. Por que ele incomodava tanto as autoridades eclesiásticas? Baruch Spinoza acabava de ser expulso da sinagoga, excomungado, banido. Sua própria comunidade o rejeitara por questionar verdades que pareciam intocáveis. O decreto de excomunhão ainda ecoava em seus ouvidos. Uma sentença das autoridades divinas: excomungamos, expulsamos, execramos e maldizemos Baruch de Spinoza. Palavras como flechas. Cada sílaba projetada para destruir não apenas sua reputação, mas sua própria alma. Mas Spinoza havia descoberto algo que tornava essas ameaças irrelevantes. Algo que fazia com que a aprovação ou desaprovação humana parecesse uma brincadeira de criança diante da imensidão cósmica. Ele havia descoberto que não era apenas Baruch Spinoza. Ele havia descoberto que era o próprio universo, se revelando através de uma mente humana específica. Essa descoberta tinha um nome: versículo. Uma chave que abriria as portas da percepção de qualquer pessoa corajosa o suficiente para usá-la. Mas havia algo que eles não sabiam. Algo que nem mesmo Spinoza havia compreendido completamente ainda. Suas mãos tremiam um documento antigo, páginas cobertas de anotações em latim, hebraico e português. Trabalho que ele jamais ousaria publicar em vida. Não por covardia. Ele sabia que o mundo ainda não estava pronto para o que havia descoberto. O centro de tudo isso, sublinhado 3 vezes com tinta já desbotada, cercado por círculos concêntricos como se fosse um alvo, estava escrito: João 14:20. Aquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu. Agora pare. Respire. Deixe essas palavras penetrarem em você. Vós em mim e eu em vós. Quando foi a última vez que ouviu uma pregação explorando realmente o que isso significa? Quando foi a última vez que um padre se debruçou sobre as implicações revolucionárias dessa afirmação? Nunca. E há uma razão para isso. Porque se João estava certo, se Jesus realmente disse essas palavras no sentido que parece indicar, então toda a estrutura hierárquica da igreja desmorona como um castelo de cartas. Spinoza entendeu isso. E foi por isso que ele dedicou anos de sua vida a decifrar o que aquele discípulo amado realmente quis dizer. Mas para compreender a descoberta de Spinoza, você precisa primeiro entender quem era João. Não o João dos vitrais e das imagens sagradas. O João real, o homem que viu algo nos olhos de Jesus que mudou para sempre sua compreensão sobre a natureza da divindade. João era jovem quando encontrou Jesus. Talvez o mais jovem de todos os discípulos. Alguns historiadores estimam que ele tinha apenas 16 anos quando começou a seguir o Mestre. 16 anos. A idade em que a mente ainda é maleável como massa fresca.
A idade em que as estruturas rígidas do pensamento religioso tradicional ainda não se cristalizaram completamente. E talvez por isso mesmo, talvez por sua mente ainda não estar completamente moldada pelas expectativas religiosas da época, ele conseguiu captar nuances que outros perderam. Há evidências intrigantes de que João havia sido iniciado em práticas espirituais ancestrais antes de encontrar Jesus. Eles acreditavam que era possível experienciar diretamente a presença divina, sem mediação sacerdotal. Eles praticavam rituais de purificação não apenas do corpo, mas da consciência. E eles aguardavam ansiosamente a chegada de um guia espiritual, que revelaria os segredos finais da unidade entre humano e divino. Quando João encontrou Jesus, algo em seu interior reconheceu imediatamente. Este é aquele que nós estávamos esperando. Não porque Jesus correspondesse às profecias externas, mas porque havia algo em sua presença que despertava a própria experiência de unidade que João havia apenas vislumbrado em suas práticas de contemplação. João era o único que realmente entendia quando Jesus falava em parábolas sobre a unidade. O único que não tentava traduzir as palavras do Mestre em categorias conhecidas. O único que conseguia permanecer em silêncio contemplativo quando outros bombardeavam Jesus com perguntas intelectuais. E isso o tornou perigoso. Perigoso para qualquer sistema baseado em hierarquia, em mediação, em controle do acesso ao sagrado. Pois João havia descoberto que o acesso ao divino é direto, imediato, incondicional. E quando você descobrir isso por si mesmo, como descobrirá antes do final desta história, você entenderá por que certas verdades são mantidas em segredo. Imagine por um momento como era estar lá, naquela última refeição, quando Jesus olhou diretamente nos olhos de João e disse: "Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós." Todos os outros discípulos ouviram, mas apenas João realmente compreendeu. E quando ele escreveu seu evangelho, décadas depois, ele fez questão de registrar essas palavras exatamente como as havia ouvido. Sem suavizações, sem explicações que diminuíssem seu impacto. Ele sabia que estava plantando uma bomba teológica no coração do cristianismo nascente. Agora vamos voltar para Spinoza, trancado em seu pequeno quarto em um local de estudos, debruçado sobre esse versículo. Ele havia descoberto algo que nenhum teólogo de sua época ousara sequer considerar: uma conexão entre as palavras de João e uma filosofia tão radical que destruiria para sempre a separação artificial entre o humano e o divino. Essa descoberta custaria caro, muito caro. Você já parou para pensar por que certas verdades são consideradas heréticas? Por que algumas ideias são tão perigosas que precisam ser enterradas, distorcidas, esquecidas? A resposta é simples e aterrorizante, porque elas libertam. E instituições construídas sobre controle e mediação não sobrevivem à liberdade verdadeira. Spinoza sabia disso quando começou a escrever seu tratado teológico político. Ele sabia que estava brincando com fogo, mas algo dentro dele não conseguia parar. Talvez fosse a mesma força que havia impulsionado João a registrar fielmente as palavras mais radicais de Jesus. A mesma urgência de preservar uma verdade que poderia facilmente se perder nas interpretações convenientes dos poderosos. Qual era essa verdade? Deus não é uma entidade separada sentada num trono celestial, julgando e condenando. Que Deus é a própria substância da realidade, a força vital que pulsa em cada átomo, em cada pensamento, em cada respiração, Deus ou natureza. Spinoza escreveria mais tarde: Deus sive natura, não Deus e natureza, não Deus sobre a natureza, Deus como natureza, Deus sendo natureza, extinção desaparecendo completamente. E de repente,
as palavras de João ganham uma dimensão completamente nova. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Se Deus é tudo o que existe, se não há separação real entre Criador e criação, então essas palavras não são metáfora, são descrição literal da realidade. Você está em Jesus porque Jesus está em Deus, porque Deus é tudo, incluindo você. Sente a terra tremendo sob seus pés? Sente o quanto essa compreensão abala tudo o que você aprendeu sobre religião, sobre espiritualidade, sobre sua própria natureza? Agora entende por que eles preferem que você nunca reflita profundamente sobre João 14:20? Porque no momento em que você compreende realmente o que João estava dizendo, você não precisa mais de intermediários. Não precisa mais de uma casta sacerdotal para te conectar com o divino. Você percebe que a conexão sempre esteve lá, que você nunca esteve separado, que a separação foi uma ilusão cuidadosamente cultivada. Mas Spinoza foi além. Ele não se contentou em compreender essa verdade intelectualmente. Ele queria vivê-la, explorá-la, mapeá-la até suas últimas consequências. Foi aí que ele descobriu algo que fez seus cabelos se arrepiarem. João não havia escrito apenas sobre unidade mística. Ele havia codificado nas entrelinhas de seu evangelho um mapa completo para a experiência direta dessa unidade. Um mapa que a igreja primitiva havia perdido ou escondido. Spinoza estava prestes a redesenhá-lo. Mas antes de te contar como ele fez isso, preciso que você entenda uma coisa. O que você está descobrindo não é apenas história antiga. Não é apenas filosofia abstrata. É algo que pulsa dentro de você neste exato momento. Essa força que Spinoza chamava de Deus, que João reconhecia em Jesus, que Jesus via em cada pessoa ao seu redor, ela está aqui, agora, lendo estas palavras através dos seus olhos, compreendendo através da sua mente. Você não está aprendendo sobre Deus. Você é Deus aprendendo sobre si mesmo. E quando essa verdade realmente se instala, quando ela vai além do entendimento intelectual e se torna experiência vivida, tudo muda. Sua relação com o mundo muda. Sua relação com os outros muda. Sua relação consigo mesmo muda. E foi exatamente isso que aconteceu com Spinoza, quando ele finalmente decifrou o código secreto de João. Na noite de 23 de novembro de 1575, Spinoza estava trabalhando em seu quarto quando algo extraordinário aconteceu. Algo que ele jamais conseguiria descrever adequadamente em palavras. Ele havia passado horas transcrevendo diferentes versões de João 14:20. A versão grega original, a tradução latina da Vulgata, interpretações em hebraico, holandês, alemão. Cada idioma revelava nuances diferentes. Cada tradução oferecia uma perspectiva ligeiramente distinta sobre as mesmas palavras misteriosas. Mas havia algo que nenhuma tradução conseguia capturar. Uma dimensão da experiência que João tentara transmitir, mas que permanecia sempre além das palavras. Spinoza estava relendo João 14:20 pela milésima vez, comparando diferentes traduções, quando de repente as palavras pareceram se reorganizar diante de seus olhos. Não que o texto tenha mudado fisicamente. O papel continuava amarelado, a tinta continuava desbotada, as letras continuavam no mesmo lugar, mas algo em sua percepção se reconfigurou completamente. Foi como se ele estivesse olhando para aquelas palavras através de lentes diferentes. Como se uma cortina invisível tivesse sido subitamente removida de diante de seus olhos. E pela primeira vez, ele não estava lendo sobre unidade. Ele estava experienciando unidade.
Por um momento que pareceu durar eternidades, as fronteiras do pequeno quarto desapareceram, as paredes se dissolveram, o teto se evaporou. Não havia mais Baruch Spinoza sentado numa cadeira de madeira numa casa em Haia. Havia apenas consciência, infinita, ilimitada, sem bordas. Havia apenas ser, puro, sem forma, mas fonte de todas as formas. Havia a criatividade eterna do cosmos se conhecendo através de uma mente humana que havia momentaneamente esquecido suas limitações. E nesse esquecimento, nessa dissolução temporária de toda a separatividade, Spinoza compreendeu visceralmente o que João havia tentado comunicar com palavras. Quando Jesus disse vós em mim e eu em vós, ele não estava falando metaforicamente. Ele estava descrevendo literalmente a estrutura da realidade tal como ela se revela quando as ilusões de separação se dissolvem. Não há Jesus e discípulos, não há Deus e criaturas, não há observador e observado. Há apenas uma consciência infinita brincando de ser muitas. Há apenas um ser eterno dançando através de incontáveis formas temporárias. Há apenas amor. Amor que não é sentimento, mas a própria força que mantém o cosmos coeso consigo mesmo. Por um momento que se estendeu além do tempo, Baruch Spinoza deixou de existir como indivíduo separado. Havia apenas consciência, apenas ser, apenas a infinita criatividade do cosmos se conhecendo através de uma mente humana. Quando a experiência passou, quando ele voltou ao seu pequeno quarto em Haia, quando as paredes se solidificaram novamente ao seu redor, uma coisa havia mudado para sempre. Ele agora sabia, sem sombra de dúvida, que João havia escrito seu evangelho a partir dessa mesma experiência. O discípulo amado não estava filosofando sobre Deus. Ele não estava especulando sobre a natureza divina. Ele não estava criando metáforas poéticas para conceitos abstratos. Ele estava registrando, com a precisão de um cientista e a paixão de um místico, exatamente o que havia visto quando as barreiras entre eu e não eu, entre humano e divino, entre tempo e eternidade, simplesmente desapareceram. O discípulo amado, João, não estava filosofando sobre Deus. Ele estava registrando o que havia visto quando as barreiras entre eu e não eu, entre humano e divino, entre tempo e eternidade, simplesmente desapareceram. João havia tocado o mesmo lugar que Spinoza acabara de tocar. E de alguma forma, através das palavras que ele havia escolhido cuidadosamente, ele havia criado uma ponte para que outros pudessem fazer a mesma jornada. Mas essa ponte havia sido dinamitada pelos intérpretes que vieram depois. Não intencionalmente, talvez, mas dinamitada mesmo assim. E Spinoza havia acabado de descobrir como reconstruí-la. Nos meses que se seguiram, e obsessivamente a mapear os paralelos entre a filosofia que estava desenvolvendo e os ensinamentos místicos escondidos no Evangelho de João. Sem palavras, cada conceito fundamental de seu sistema filosófico estava lá, codificado na linguagem poética do discípulo amado. A ideia de que existe apenas uma substância infinita, João havia escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Afirmação que ecoa em muitas tradições espirituais brasileiras, que falam de uma energia criadora única e primordial. São de que a consciência individual é apenas uma onda no oceano da consciência universal. João havia registrado: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, poderosa, que podemos visualizar como as ondas do mar, cada uma única, todas parte do mesmo oceano.
A revelação de que amor não é sentimento, mas a própria força que mantém o universo coeso. João havia citado Jesus. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Um amor que transcende o afeto pessoal, se tornando a força fundamental da existência. Algo que ressoa com a ideia de amor incondicional tão presente em nossa cultura. Era como se dois gênios, separados por mais de 1500 anos, houvessem escalado a mesma montanha por caminhos diferentes e se encontrado no topo. Mas há algo ainda mais extraordinário nessa história. Algo que fará você repensar tudo o que acredita sobre coincidências, sobre sincronicidades, sobre as conexões misteriosas que tecem a realidade. Porque não era apenas que Spinoza havia redescoberto a sabedoria de João. Era que ele havia nascido para isso. Literalmente. Pause por um momento, feche os olhos, sinta o peso dessa revelação se instalando em você. Baruch Spinoza nasceu em 24 de novembro de 1632, exatamente 1599 anos após a morte tradicionalmente aceita de João Evangelista. 1599 anos, um número que na numerologia hebraica representa o ciclo completo de uma sabedoria que retorna ao mundo quando é mais necessária. Um número que para muitos carrega um simbolismo profundo. Podemos pensar nisso como o ciclo de uma semente que precisa germinar, crescer e dar frutos antes de completar o ciclo. Coincidência? Talvez. Ou talvez seja algo muito mais profundo. Talvez seja o que João intuía quando escreveu suas palavras finais. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Uma afirmação que sugere uma riqueza inexpressável de conhecimento, ainda não totalmente compreendido. Talvez João soubesse que a compreensão completa de suas palavras só seria possível séculos mais tarde, quando a humanidade estivesse pronta para uma nova forma de ver a realidade. E talvez Spinoza fosse o instrumento escolhido para esse despertar. Mas aqui está a parte mais assustadora de toda essa história. A parte que vai fazer você questionar tudo o que pensa saber sobre livre-arbítrio, sobre destino, sobre o papel que você desempenha no grande teatro cósmico. Porque Spinoza não foi o único. Há outros, sempre houve outros. Cada época, em cada cultura, mentes específicas que nasceram com a capacidade de redescobrir e rearticular as verdades fundamentais que João codificou em seu Evangelho. Elas aparecem quando as interpretações institucionais se tornam muito rígidas, quando a separação entre humano e divino se torna tão pronunciada que ameaça quebrar completamente o fio que nos conecta à nossa verdadeira natureza. E elas sempre pagam um preço por essa capacidade. Spinoza foi excomungado pelos judeus e rejeitado pelos cristãos. Meister Eckhart foi perseguido pela Inquisição. Giordano Bruno foi queimado vivo. Todos eles culpados do mesmo crime: redescobrir que não há separação real entre criatura e criador. Todos eles ecoando, em suas próprias linguagens, a mesma verdade que João havia murmurado nos ouvidos da história. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Uma verdade que atravessa séculos e culturas. E agora, você? Sim, você que está ouvindo essas palavras, você acha que chegou até aqui por acaso? Você acha que é coincidência estar descobrindo essa conexão entre João e Spinoza justamente agora? Neste momento de sua vida? Ou será que há algo em você que reconhece essas verdades porque elas sempre estiveram lá, adormecidas, esperando o momento certo para despertar? Spinoza acreditava que não existem coincidências, que cada evento é a expressão necessária de uma rede infinita de causas e efeitos que se estende desde o início dos tempos
até o fim da eternidade. Se ele estiver certo, então sua presença aqui, neste momento, ouvindo sobre a conexão perdida entre espinosista, é parte de algo muito maior. Algo que tem a ver com o próximo estágio da evolução espiritual humana. Porque a verdade é que estamos vivendo um momento único na história. Um momento em que as antigas divisões entre religião e filosofia, entre ciência e espiritualidade, entre Oriente e Ocidente, estão começando a se dissolver. E talvez seja exatamente esse o momento para o qual João estava escrevendo. Momento em que suas palavras mais radicais finalmente encontrariam solo fértil para germinar. A humanidade estaria pronta para compreender. Deus não é algo que você busca, é algo que você é. Mas estou me adiantando na história. Antes de explorarmos as implicações completas dessa descoberta, antes de vermos como ela pode transformar sua compreensão sobre espiritualidade, sobre propósito, sobre o sentido da existência, preciso te contar o que aconteceu quando Spinoza finalmente decidiu compartilhar sua descoberta com o mundo. Porque o que aconteceu mudou não apenas sua vida, mas o curso inteiro da filosofia ocidental. E está prestes a mudar também a sua forma de ver a realidade. Em 1676, um ano antes de sua morte, Spinoza tomou uma decisão que seus amigos consideraram suicida. Decidiu publicar suas descobertas sobre João. Não todas, claro. Isso seria literalmente mortal na Europa do século XVII. Mas o suficiente para plantar sementes em mentes preparadas. O livro se chamaria Ética Demonstrada em Ordem Geométrica. Um título propositalmente árido, quase matemático, que esconderia o fogo revolucionário de seu conteúdo, mas nas entrelinhas de cada proposição. Nas demonstrações aparentemente frias de cada teorema, Spinoza estava reescrevendo o DNA espiritual do Ocidente. E tudo baseado na compreensão radical daquelas palavras de João. Vós em mim e eu em vós. Vou te mostrar exatamente como ele fez isso. Porque o que Spinoza descobriu não foi apenas uma nova interpretação de um versículo bíblico. Foi um método, um caminho prático, para experienciar diretamente a unidade que João havia apenas apontado com palavras. Escute com atenção. O que você está prestes a ouvir pode mudar literalmente a forma como você experienciar a realidade a partir de hoje. Spinoza descobriu que João não havia escrito seu evangelho como relato histórico. Ele havia escrito como manual de instruções. Cada história, cada diálogo, cada aparente repetição no texto joanino servia a um propósito específico: guiar o leitor através de estágios progressivos de dissolução do senso de separatividade. Era um mapa neurológico disfarçado de narrativa espiritual, e Spinoza havia decifrado o código. O primeiro estágio, segundo sua análise, estava na compreensão intelectual da unidade. João havia codificado nas famosas palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Não é poesia. É descrição precisa da estrutura da realidade. Existe apenas uma coisa, uma substância infinita, eternamente criativa, expressando-se através de infinitas formas. Átomos, estrelas, pensamentos, emoções, você, eu, tudo, diferentes ondas no mesmo oceano cósmico. Mas compreender isso intelectualmente é apenas o primeiro passo. O mais fácil, o segundo estágio, é onde a maioria das pessoas trava. É onde você precisa ir além do entendimento e começar a desidentificar-se com a ilusão de ser uma pessoa separada. João havia codificado isso na narrativa da ressurreição. Não a ressurreição física de um corpo, mas a ressurreição da consciência que descobre sua natureza imortal. Porque eu vivo, vós também vivereis. Spinoza percebeu que João estava falando sobre a descoberta de que sua verdadeira identidade não é o corpo-mente que nasce e morre, mas a própria consciência eterna
que se expressa temporariamente através desse corpo-mente. E quando você realmente compreende isso, quando vai além da crença e entra na experiência direta, algo extraordinário acontece. Você para de ter medo da morte, não porque acredita em vida após a morte, mas porque descobre que nunca houve nascimento ou morte. Mas João sabia que mesmo essa descoberta podia se tornar apenas outro conceito, outra crença sofisticada. Por isso, ele incluiu um terceiro estágio, o mais radical de todos, o estágio da unidade experiencial completa. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui João estava apontando para algo que vai muito além de qualquer filosofia ou religião. Estava apontando para a dissolução completa de qualquer senso de separação entre observador e observado, entre conhecedor e conhecido. O momento em que você para de saber sobre Deus e se torna a própria atividade divina se conhecendo através de você. Spinoza havia experienciado isso pessoalmente e agora sabia exatamente como João havia estruturado seu evangelho para guiar outros até esse mesmo reconhecimento. Mas quando ele tentou compartilhar essa descoberta, o mundo não estava pronto. A ética foi imediatamente banida pela Igreja Católica, proibida pelos protestantes, rejeitada pelos judeus. Spinoza morreu sabendo que suas ideias mais preciosas seriam enterradas por séculos. As sementes enterradas não morrem. Elas aguardam as condições certas para germinar. E no século XVIII, algo interessante começou a acontecer. Mentes brilhantes por toda a Europa começaram a redescobrir Spinoza independentemente. E através de Spinoza, começaram a redescobrir a dimensão mística de João. Mas não foi um processo simples. Não foi uma aceitação imediata. As ideias de Spinoza eram consideradas tão perigosas que durante décadas circularam apenas em manuscritos clandestinos, passados de mão em mão como contrabando intelectual. Filósofos se reuniam em segredo para discutir suas proposições. Poetas copiavam trechos de sua ética em códigos cifrados. Cientistas aplicavam seus princípios em experimentos que não ousavam publicar. Era como se uma conspiração de iluminação estivesse se espalhando silenciosamente pela Europa intelectual. Goethe, na Alemanha, descobriu Spinoza através de um manuscrito que um amigo havia conseguido contrabandear da Holanda. Ele leu a Ética, escondido na biblioteca de sua casa, com medo de que alguém descobrisse. Quando terminou a leitura, ele escreveu em seu diário: "Sinto como se uma nova dimensão da realidade tivesse se aberto diante de mim. Como se eu tivesse vivido toda a minha vida numa caverna e finalmente visto a luz do sol." Goethe declarou que ler Spinoza havia sido a experiência mais transformadora de sua vida. Começou a ver a natureza como manifestação direta do divino, exatamente como João havia sugerido e Spinoza havia sistematizado. Suas obras posteriores, especialmente Fausto, estão impregnadas dessa visão espinosista da realidade como expressão viva de uma consciência infinita. Shelley, na Inglaterra, teve acesso à Ética através de sua esposa, Mary Shelley, que havia traduzido secretamente trechos do latim. Ele carregava o livro no bolso, como outros carregam amuletos. Shelley dizia que Spinoza havia sido o primeiro a compreender verdadeiramente o cristianismo primitivo, o primeiro a decifrar o que Jesus realmente ensinou antes que suas palavras fossem domesticadas pelas instituições. E Shelley não estava exagerando, porque havia algo nos versos espinosistas
que ecoava diretamente os ensinamentos mais radicais de Jesus, especialmente aqueles que João havia preservado em seu evangelho. Hegel teve um encontro ainda mais dramático com Spinoza. Aos 23 anos, ele estava passando por uma crise espiritual profunda. Havia perdido a fé no cristianismo tradicional, mas não conseguia encontrar um sistema filosófico que satisfizesse sua sede de absoluto, até que encontrou a ética. Hegel relatou mais tarde que ler Spinoza foi como encontrar a água depois de vagar no deserto por anos. Ele reconheceu que toda sua filosofia posterior seria uma elaboração das intuições básicas que Spinoza havia delineado. E através de Hegel, as ideias spinozistas começaram a influenciar todo o pensamento moderno. Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Freud, Jung, todos eles, de formas diferentes, beberam na fonte que Spinoza havia aberto. Todos eles, conscientemente ou não, desenvolveram aspectos da visão de mundo que ele havia extraído de sua contemplação mística de João 14:20. Mas foi no século XX que algo realmente extraordinário aconteceu. Algo que nem Spinoza nem João poderiam ter previsto, mas que valida de forma espetacular suas intuições mais audaciosas. Cientistas quânticos começaram a descobrir aspectos da realidade que ecoavam perfeitamente tanto João quanto Spinoza. A descoberta de que observador e observado são inseparáveis no nível quântico. Não existe matéria sólida, apenas campos de energia em constante transformação. Que a consciência parece ser um aspecto fundamental do cosmos, não um subproduto acidental da evolução. De repente, as palavras místicas de João e as proposições geométricas de Spinoza não pareciam mais antiquadas. Pareciam proféticas. E hoje, no século XXI, estamos presenciando algo sem precedentes na história humana. A convergência final entre ciência, filosofia e espiritualidade que João havia antevisto e Spinoza havia mapeado está finalmente acontecendo. Neurocientistas estão descobrindo que práticas meditativas baseadas na dissolução do senso de separatividade produzem mudanças mensuráveis na estrutura cerebral. Físicos estão concluindo que o universo parece mais uma mente infinita pensando do que uma máquina mecânica funcionando. Psicólogos estão reconhecendo que a sensação de ser uma pessoa separada é uma construção mental, não uma realidade objetiva. E milhões de pessoas ao redor do mundo estão tendo espontaneamente experiências que ecoam exatamente o que João descreveu e Spinoza sistematizou. A experiência de descobrir que não há separação real entre você e o cosmos, que você não está no universo, você é o universo se experienciando subjetivamente através de uma perspectiva humana específica. Coincidência? Evolução natural? Ou talvez algo mais misterioso? Talvez João realmente soubesse o que estava fazendo quando plantou aquelas sementes verbais no solo da consciência humana. Talvez ele compreendesse que haveria um momento na história em que a humanidade estaria pronta para colher os frutos de sua sabedoria. Talvez esse momento seja agora, porque há algo acontecendo com você neste exato instante. Algo que você pode estar sentindo, mas ainda não consegue nomear. É uma mudança sutil na forma como você se relaciona com essas palavras. Uma sensação crescente de reconhecimento, como se você já soubesse tudo isso em algum nível profundo. Não é conhecimento que você está adquirindo, é lembrança que você está recuperando. A lembrança de quem você realmente é por trás da máscara da personalidade, por trás da história que conta para si mesmo sobre ser uma pessoa separada lutando para encontrar sentido num universo indiferente. João sabia que essa lembrança estava lá, adormecida em cada ser humano. E ele estruturou seu evangelho como uma chave mestra para despertar essa lembrança. Spinoza encontrou a chave, poliu-a, tornou-a mais precisa.
E agora ela está sendo passada para você. Aqui está a questão crucial. A questão que determina se tudo isso que você descobriu hoje será apenas informação interessante ou se tornará transformação real. O que você vai fazer com essa chave? Porque compreender intelectualmente que não há separação entre você e o divino é uma coisa. Viver a partir dessa compreensão é completamente diferente. Spinoza sabia disso. Por isso ele não se contentou em escrever sobre filosofia. Ele dedicou os últimos anos de sua vida a desenvolver práticas específicas para integrar essas compreensões no tecido da experiência cotidiana. Práticas que ele derivou diretamente de sua análise do método joanino. Vou compartilhar com você as 3 mais poderosas. As 3 que podem literalmente reconfigurar a sua experiência de estar vivo. Mas antes, preciso te alertar sobre algo. Essas práticas não são brincadeira. Elas mexem com os fundamentos de como você se percebe e percebe o mundo. Uma vez que você realmente as aplica, não há volta. Você não pode desconhecer o que conheceu, não pode desviver o que viveu. É como tentar esquecer que você aprendeu a ler. Uma vez que a capacidade está lá, ela não desaparece. E essas práticas desenvolvem uma capacidade específica. A capacidade de reconhecer sua verdadeira natureza, além das identificações temporárias com pensamentos, emoções e circunstâncias. Certeza de que quer continuar? Porque vou te dar instruções precisas, não teorias, não especulações, instruções práticas que funcionam. E se você seguir essas instruções consistentemente, sua vida mudará de formas que você nem consegue imaginar agora. A primeira prática, Spinoza chamava de contemplação da necessidade eterna. É baseada na descoberta joanina de que tudo que existe é expressão necessária da criatividade infinita do cosmos. Nada é acidente, nada é erro. Nada está fora do grande movimento harmônico da existência. Mas cuidado, isso não é fatalismo. Não é aceitação passiva. É algo muito mais profundo e transformador. A prática é simples, mas suas consequências são revolucionárias. Durante 15 minutos por dia, você escolhe qualquer situação de sua vida, especialmente as mais difíceis, e pergunta: como essa situação é a expressão perfeita da inteligência cósmica? Que aspecto da totalidade está sendo revelado através dessa experiência? Não tente responder intelectualmente. Isso é crucial. Sua mente analítica vai querer encontrar explicações, justificativas, razões. Ignore essas tentativas. Em vez disso, faça a pergunta e depois simplesmente permita que a resposta emerja intuitivamente. Como uma sensação, como uma compreensão que nasce diretamente da situação, não de suas análises sobre a situação. Pode levar dias, pode levar semanas, mas uma hora a resposta vem. E quando vem, você experimenta algo que Spinoza chamava de beatitude. Uma paz que não depende de circunstâncias externas, porque nasce do reconhecimento de que você está perfeitamente alinhado com o movimento fundamental da existência. O que acontece é que, gradualmente, você para de resistir à vida, para de lutar contra o que é. E nessa não resistência, você descobre uma paz que ultrapassa qualquer entendimento. A paz de estar alinhado com o movimento fundamental da existência, ao invés de lutar contra ele. Mas há uma armadilha sutil nesta prática. Uma armadilha que pega 90% das pessoas que tentam aplicá-la. A armadilha é transformar a prática numa técnica de autoconvencimento. Ou me convencer de que esta situação ruim é na verdade boa. Isso não funciona. Fazendo. Não estamos tentando convencer a mente de nada. Estamos abrindo a percepção
para dimensões da realidade que a mente analítica não consegue acessar. É a diferença entre tentar se convencer de que uma rosa é bela e simplesmente ver a beleza da rosa. A segunda prática ele chamava de dissolução contemplativa do ego. É baseada na compreensão joanina de que o senso de ser uma pessoa separada é ilusão útil, mas ilusão mesmo assim. Esta prática é ainda mais simples na forma, mas mais radical nas consequências. Todos os dias, por 10 minutos. Quem ou o que está ciente deste pensamento? Quem ou o que está ciente desta emoção? Quem ou o que está ciente desta sensação? E a cada vez que você faz essa pergunta, você recua um passo na direção da consciência pura, que é a verdadeira fonte de todas as experiências. Mas atenção, você não está procurando por uma resposta intelectual. Você não quer que a mente responda "eu estou ciente". Você quer descobrir experiencialmente o que é esse eu que está ciente. Como quando alguém aponta para a lua e você olha para o dedo, ao invés de olhar para a lua. A pergunta "quem está ciente?" é o dedo. A consciência que está ciente é a lua. Olhe para a lua, ao dedo. Com o tempo, você descobre que há uma dimensão de você que nunca nasce, nunca morre, nunca é tocada por qualquer experiência temporal. Uma dimensão que não é afetada por seus pensamentos, suas emoções, suas circunstâncias. Uma dimensão que permanece perfeitamente em paz, mesmo quando sua vida pessoal está em caos. Dar-se com essa dimensão atemporal, ao invés de com os conteúdos passageiros da mente, é o que Spinoza considerava iluminação verdadeira. Mas mesmo esta prática tem suas armadilhas. A principal é tentar encontrar essa consciência pura como se fosse um objeto. Consciência não é objeto. Consciência é aquilo em que todos os objetos aparecem, incluindo o objeto que você chama de eu. É como tentar ver seus próprios olhos sem espelho. Você não pode fazer isso, porque seus olhos são aquilo com que você vê, não aquilo que você vê. Da mesma forma, você não pode objetificar a consciência, porque consciência é aquilo com que você experimenta, não aquilo que você experimenta. A terceira prática é a mais radical. Ele a chamava de amor intelectual de Deus. E aqui, Spinoza foi mais além de qualquer místico de sua época. Porque ele não estava falando de amor como sentimento. Ele estava falando de amor como reconhecimento. É baseada na revelação joanina de que amor não é sentimento, mas a própria força que mantém o universo coeso. Você escolhe qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer aspecto da realidade e conscientemente reconhece: isso que eu estou vendo é Deus se expressando. Isso que eu estou experienciando é a criatividade infinita em ação. E então você permite que gratidão e reverência naturalmente surjam, por estar testemunhando essa criatividade cósmica em ação. Mas aqui está o segredo que Spinoza descobriu, e que muda tudo. Quando você reconhece que tudo é Deus se expressando, você automaticamente reconhece que você também é Deus se expressando. E quando você reconhece que você é Deus se expressando, você para de julgar suas próprias experiências. Para de resistir a aspectos de si mesmo. Para de lutar contra a sua própria natureza. Você descobre que até mesmo suas neuroses, suas feridas, suas limitações são expressões perfeitas da criatividade infinita, explorando todas as possibilidades de experiência. Parece simples? É. Parece óbvio? É. Mas quando você realmente pratica isso consistentemente, quando você aplica esse reconhecimento a cada situação de sua vida sem exceção, algo extraordinário acontece. Você para de julgar a realidade. Para de dividir experiências em boas e ruins, certas e erradas, desejáveis e indesejáveis. E nessa não divisão,
Nessa aceitação total do que é, se descobre o que João chamava de vida eterna. Não vida que dura para sempre, mas vida que existe além do tempo. Vida que é pura criatividade, pura novidade, puro amor em constante florescimento. E você percebe que essa vida eterna não é algo que você vai ter no futuro, é algo que você é agora mesmo. A única coisa que impede você de reconhecer isso é o hábito mental de se identificar com aspectos temporários de sua experiência, ao invés de se identificar com a consciência atemporal em que esses aspectos aparecem. Spinoza morreu aos 44 anos, os pulmões destruídos pela poeira de vidro de seu trabalho como polidor de lentes. Uma ironia cruel do destino. O homem que havia passado a vida polindo as lentes da percepção humana, revelando verdades que estavam sempre presentes, mas obscurecidas por camadas de condicionamento. Morreu por causa do ofício que lhe permitira sustentar essa missão. Mas há algo profundamente simbólico nisso. Spinoza literalmente deu sua vida para clarificar a visão da humanidade. Cada grão de poeira que entrou em seus pulmões foi o preço pago por sua dedicação a tornar as verdades espirituais mais transparentes, mais acessíveis. Nos seus últimos dias, quando já sabia que a morte se aproximava, ele não demonstrou a menor ansiedade. Pelo contrário, havia uma serenidade radiante em sua presença que impressionava todos que o visitavam. Dr. Meyer, o médico que cuidava dele, relatou mais tarde. Era como se ele já tivesse morrido para tudo o que normalmente nos apavora na morte. Como se a morte fosse apenas mais uma transformação natural. Como uma flor que murcha para que outras possam nascer. Nos últimos momentos, segundo relatos de amigos que estavam presentes, algo extraordinário aconteceu. Spinoza pediu que trouxessem seu exemplar pessoal do Evangelho de João, o mesmo exemplar que ele havia coberto de anotações durante décadas de estudo. Com mãos trêmulas, ele abriu na página onde estava João 14:20. Havia uma nota que ele havia escrito anos antes, mas que poucos haviam visto. A nota dizia: aqui está o segredo de toda a espiritualidade verdadeira. Não há jornada a ser feita, não há estado a ser alcançado. Há apenas o reconhecimento do que sempre foi verdade. Não demonstrou medo ou tristeza. Seus olhos brilhavam com a mesma luz que João devia ter visto nos olhos de Jesus naquela última ceia. A luz de quem descobriu que morte é apenas transformação, que separação é apenas ilusão, que o amor que une todas as coisas é indestrutível e eterno. E suas últimas palavras, sussurradas para o amigo médico que cuidava dele, foram muito mais profundas do que eu relatei antes. Ele disse: João sabia, ele sempre soube. E agora eu sei que ele sabia que nós temos também. Não há segredo para ser revelado, há apenas o que já está revelado, aguardando ser reconhecido. Depois fez uma pausa. Sorriu com uma tranquilidade que transcendia qualquer conceito humano de paz e acrescentou: a única diferença entre o iluminado e o não iluminado é que o iluminado parou de fingir que não sabe quem realmente é. E então, com uma última respiração que pareceu mais uma expansão do que uma expiação, Baruch Spinoza se dissolveu de volta na consciência infinita, da qual nunca havia realmente se separado. O que exatamente João sabia? O que Spinoza havia descoberto que o deixou tão em paz, mesmo diante da morte? E sua verdadeira identidade nunca foi Baruch Spinoza, o indivíduo que nasceu em Amsterdã e morreu em Haia. Que a sua verdadeira identidade sempre foi a própria consciência eterna, se experimentando temporariamente através da forma humana chamada Baruch Spinoza. E que quando essa forma se dissolver, a consciência simplesmente continuaria sua dança infinita através de outras formas, outros nomes, outras histórias. Nada se perderia, nada poderia se perder,
porque não há nada separado para ser perdido. Há apenas o Um eterno, se conhecendo através da infinita multiplicidade de suas expressões. Mas há ainda uma dimensão mais profunda dessa descoberta. Uma dimensão que conecta você pessoalmente a essa linhagem de compreensão que se estende de João a Spinoza até este momento. Porque a consciência que estava presente nos olhos de João, quando ele escreveu aquelas palavras revolucionárias, a mesma consciência que brilhava na mente de Spinoza quando ele as decifrou, é exatamente a mesma consciência que está presente agora, lendo estas palavras através dos seus olhos. Não uma consciência similar. Não uma consciência relacionada. A mesma consciência. É como ondas no oceano. Cada onda tem uma forma diferente. Surge num momento diferente. Tem características únicas. Mas a água de que todas as ondas são feitas é a mesma. João foi uma onda específica dessa consciência oceânica. Spinoza foi outra onda. E você é uma onda contemporânea do mesmo oceano infinito. E assim como todas as ondas são igualmente oceano, todas as expressões individuais de consciência são igualmente divinas, incluindo você. Essa foi a descoberta que conectou João a Spinoza através de 16 séculos. Essa foi a verdade que o Vaticano inconscientemente tentou esconder quando diluiu as palavras mais radicais do discípulo amado. Essa é a compreensão que está nascendo em você neste exato momento, não como informação nova, mas como reconhecimento do que sempre foi verdade, como lembrança do que você sempre soube, mas temporariamente esqueceu, porque você não está ouvindo sobre essa verdade. Você é essa verdade se reconhecendo através de uma mente humana específica. Você não está aprendendo sobre Deus. Você é Deus aprendendo sobre si mesmo através de uma perspectiva humana temporária. Você não está buscando iluminação. Você é a própria luz da consciência, brincando de se esconder atrás de pensamentos e depois fingindo se encontrar. Não há diferença real entre o você que está ouvindo e a consciência infinita que inspirou as palavras de João e iluminou a mente de Spinoza. A única diferença é o grau de clareza com que essa verdade está sendo reconhecida. E agora, tendo ouvido esta história, tendo sido exposto a essa compreensão, tendo permitido que essas palavras penetrassem nas camadas mais profundas de sua consciência, essa clareza em você nunca mais será a mesma. Você pode tentar esquecer, pode tentar retornar à ilusão de separação, pode tentar convencer-se de que tudo isso foi apenas informação interessante sem relevância prática. Mas uma vez que a semente foi plantada, ela germinará. Talvez lentamente. Através de mudanças graduais na forma como você percebe a si mesmo e ao mundo, talvez através de crises que quebram suas identificações antigas e forçam você a descobrir recursos internos que não sabia que existiam. Talvez através de momentos súbitos de graça que dissolvem todas as dúvidas numa experiência direta de unidade. Mas germinará, porque João plantou essa semente há 2000 anos, sabendo que ela encontraria solo fértil nas épocas certas. Spinoza a regou com a clareza de sua filosofia e a profundidade de sua experiência mística. E agora ela está crescendo no jardim da sua consciência. E quando ela florescer completamente, quando o fruto final dessa compreensão amadurecer em você, você descobrirá algo que ao mesmo tempo o chocará e o tranquilizará profundamente. Você descobrirá que nunca houve uma jornada espiritual. Nunca houve alguém buscando algo. Nunca houve um caminho a ser percorrido ou um destino a ser alcançado. Houve apenas Deus brincando de esconder-se de si mesmo e depois fingindo se encontrar. Houve apenas a consciência infinita explorando todas as possibilidades de experiência
através de infinitas perspectivas temporárias. Houve apenas o amor eterno, se conhecendo através da dança aparente de separação e reunião. Você descobrirá que sempre foi Deus. Sempre foi a própria consciência eterna que João reconheceu em Jesus e Spinoza sistematizou em geometria. A busca espiritual termina onde ela começou. Você, sendo exatamente quem você sempre foi por trás de todas as histórias, de todas as buscas, de todas as dúvidas. Puro ser, pura consciência, puro amor se conhecendo eternamente através da dança infinita da existência. João sabia disso quando escreveu: "Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós." Spinoza sabia disso quando demonstrou geometricamente que existe apenas uma substância infinita expressando-se através de infinitos atributos. E agora você sabe disso também. Não como crença, não como filosofia, mas como reconhecimento direto do que você sempre foi, mas temporariamente esqueceu. A questão não é mais se isso é verdade. A questão é o que você vai fazer com essa verdade que agora carrega dentro de si. Como você vai viver sabendo que não há separação real entre você e tudo o que existe? Como você vai amar sabendo que tudo o que você ama é você mesmo em disfarce? Como você vai trabalhar sabendo que cada ação é a criatividade cósmica se expressando através de suas mãos? Como você vai dormir sabendo que seus sonhos são o universo sonhando consigo mesmo? Como você vai morrer sabendo que aquilo que você realmente é nunca nasceu e nunca morrerá? Essas são as perguntas que definem o próximo capítulo de sua existência. O capítulo que começa agora, neste momento, com essa compreensão nascendo em você como uma aurora que nunca mais se porá. João plantou a semente. Spinoza foi o jardineiro. Você é a flor que estava destinada a desabrochar desde o princípio dos tempos. Bem-vindo ao lar que você nunca realmente deixou. Bem-vindo à verdade que você sempre foi. Bem-vindo à vida que já está vivendo através de você. Como você, sendo você em cada momento desta existência extraordinária e sagrada.